Olá, o meu nome é Liz Bittar e eu sou responsável pelo site O que os Espíritos Dizem. Esse é o nosso vídeo de número 32 e hoje nós vamos retomar uma série que fala sobre família. Na verdade, nós começamos essa série no vídeo 26, falando de família e reencarnação, e no vídeo 27 nós falamos de família e homossexualidade. Depois a gente se desviou um pouquinho para falar sobre pandemia. E hoje retomamos, falando sobre família e vícios e o difícil desafio de conviver com uma pessoa na nossa família que tem vícios e que sofre dessa doença, porque pode ser considerada uma doença não só um desequilíbrio espiritual, mas também psíquico e físico, e que requer tratamento e requer terapia, além do socorro espiritual. Então, do ponto de vista espiritual, o que os espíritos dizem? Todos nós trazemos tendências de nossas vidas passadas. Nós passamos por processos aí de condicionamentos em uma ou mais encarnações em que a gente se dedica a certas práticas de uma maneira obsessiva, e como são os vícios. Então a gente traz nesta vida condicionamentos dos quais ainda não conseguimos nos libertar. E trazemos também tendências. Em cada nova experiência na carne, a gente tem a oportunidade de tentar se libertar dessas tendências. Às vezes o espírito não consegue. Então, cede a esse condicionamento que já traz. Isso não quer dizer que não possa adquirir nessa vida. Às vezes sim, às vezes adquire nessa vida. E é a mesma coisa que se dá com os obsessores. A gente não pode colocar tudo na conta de obsessores. Como nós falamos nos vídeos 6 e 7, dê uma olhadinha lá se puder, nós temos obsessores que a gente traz para o nosso convívio nessa vida, e aqueles que a gente traz de vidas passadas. Então, o que são os obsessores de vidas passadas? São os nossos irmãos que ainda não conseguiram nos perdoar por algo que possamos ter feito no passado e por isso nos perseguem e querem se vingar de nós. E os obsessores exploram na gente aquilo que a gente traz, as nossas características. Eles não colocam na gente uma coisa que não está dentro da gente, mas eles potencializam características que nós trazemos e trabalham pela ação do pensamento numa sintonia psíquica conosco. Então existe aí entre obsedado e obsessor uma convergência de propósitos, de afinidades. Então não somos vítimas inocentes dos maldosos obsessores. Não, existe ali uma afinidade de ideias, de propósitos e de preferências, né? Os obsessores que a gente consegue trazer para o nosso convívio, a gente faz a proeza de trazer para o nosso convívio nessa vida, o que são eles? São companheiros espirituais que também têm afinidade conosco e que se juntam a nós por causa do estilo de vida que, através do livre-arbítrio, nós optamos por ter. Então, depende do nosso gosto, da nossa afinidade, do nosso propósito, os lugares que a gente frequenta e o que a gente faz da vida. Então, é claro que se você gosta de jogar, que tipo de companhia espiritual você vai ter? Espíritos que também gostam, né? E isso ocorre com todos os vícios, porque o espírito também, quando se desprende da matéria, ele, se é um espírito muito materializado, ele conserva as sensações da matéria e por esse motivo, pelo fato de conservar essas sensações, ele sente necessidade das coisas materiais. Então ele vai se ligar a pessoas encarnadas num processo aí de vampirização, que é extraindo os fluidos dos seus vícios, a bebida, o álcool, o sexo. Então existe ali uma troca fluídica, onde os espíritos mais materializados necessitam das sensações da matéria e fazem uso dos encarnados para, nesse processo de vampirização, poder extrair
esses fluidos, essas sensações. Herculano Pires tem um livro muito bom que se chama Vampirismo e eu recomendo a leitura. Mas, novamente, não podemos jogar tudo nas costas dos obsessores. Eles se ligam a nós por afinidade, temos coisas em comum. E podemos escolher os nossos companheiros espirituais. Então, se você se dedica à caridade, se você se dedica às boas obras, quem que você acha que você vai trazer para sua companhia? Espíritos que também se dedicam a isso, que gostam disso. Então, nós escolhemos os nossos companheiros encarnados e escolhemos os nossos companheiros desencarnados. Então, a questão do vício não é karma, ninguém está predestinado a sofrer uma vida de vício, não. Isso é fruto do nosso livre-arbítrio, da nossa imprevidência e das nossas más escolhas. E causa danos físicos e orgânicos e sequelas espirituais. Então, às vezes, passa de uma encarnação para outra e com dificuldade para se libertar. Como eu disse, requer tratamento. Tratamento no plano físico e tratamento no plano espiritual, através de passes, de sessões de desobsessão. Lembrando que não se faz milagre e que ninguém é curado à força. Para você se libertar de qualquer que seja a obsessão ou o problema que você tenha, você precisa, em primeiro lugar, querer. E isso é claro que é muito difícil em casos de pessoas que têm vícios, que às vezes nem têm consciência da gravidade do próprio vício e esperam aí chegar no limite para aceitarem qualquer tipo de ajuda ou para, às vezes, passarem por processos aí de internações compulsórias, etc. É muito triste, mas são recursos que a pessoa que cuida, que tem um viciado dentro de casa, recorre a medidas extremas às vezes, não cabe muita coisa a fazer. E nós que convivemos com pessoas que têm vícios, que às vezes dentro de casa temos parentes e temos que conviver. Qual é o nosso desafio como espíritas? A doutrina espírita, ela nos ensina que devemos ter a caridade acima de tudo, a caridade, fora da caridade não há salvação, e isso inclui a caridade moral, que é a paciência, a compaixão, a fraternidade. E é muito difícil quando você convive com uma pessoa que tem vício, porque você está assistindo a pessoa se destruir, se desviar, não aproveitar uma encarnação. Mesmo que seja um vício leve, uma pessoa que gosta de jogar buraco e passa de segunda a sexta-feira sentada numa mesa jogando buraco, mas eu não aposto dinheiro, ou então eu aposto a R$1. Não tem problema, tá jogando a vida fora do mesmo jeito, porque não tá tendo uma vida útil, não tá fazendo nada por ela, nem por ninguém, para o adiantamento do seu espírito, e não deixa de ser um vício. Não deixa de ser um vício. Então, quando você assiste uma pessoa do seu convívio, uma pessoa que você ama, desperdiçar dessa maneira a encarnação, realmente causa até revolta. E causa um profundo desgosto. E isso eu estou falando de vícios mais leves, mas existem vícios que realmente causam muitos transtornos, inclusive levando à transgressão das leis, né? Às vezes filhos que roubam os pais para comprar droga. A droga realmente é um drama, é terrível. Mas você tem o vício da bebida também, do sexo desenfreado. Então são comportamentos que vão para extremos. E qual é a nossa postura? Como conviver com essas pessoas? A primeira coisa, claro, buscar ajuda profissional, buscar ajuda especializada e, se você tem fé, buscar ajuda também na casa espírita ou na casa religiosa que você se identifica. Por quê? A oração é poderosa. Então nós temos que manter a nossa sanidade, manter o nosso equilíbrio, até para poder ajudar. Então, qual é o segredo para não se deixar afetar tanto assim por situações extremas de aflição, de nervoso, de medo, de desgosto, quando você presencia ou quando você tem que conviver com uma pessoa que tem um processo autodestrutivo?
É claro que você tem que manter a sanidade, tem que manter o equilíbrio, e a oração, nesse caso, a oração ajuda muito para te manter sereno, para te dar força. A oração também, ela ajuda a limpar o ambiente espiritual, ela atrai os bons espíritos e você abre um canal de comunicação com esses bons espíritos para ouvir os bons conselhos, as boas orientações. Então a oração sempre é um indicativo. Sempre é um indicativo. Agora, o grande desafio para nós que eventualmente temos que conviver com pessoas que sofrem de vícios e acreditamos na doutrina espírita, qual é? Qual é o desafio? É amar apesar disso, ajudar apesar disso e compreender que todas as pessoas têm o seu livre-arbítrio e têm o direito de exercer o seu livre-arbítrio. Então a nós compete orientar, esclarecer, inspirar para que tomem um outro caminho, buscar ajuda especializada, buscar tratamento, buscar suporte e força na oração, os tratamentos espirituais. Então todos os recursos que nós temos para ajudar, para dar apoio, mas a nossa luta interior é o amar sem revolta e é o processo de aceitação, aceitar que a pessoa tem livre-arbítrio, que a pessoa tem uma escolha própria, está traçando o seu próprio destino, fatalmente irá arcar com as consequências e para a gente é muito doloroso porque a gente não quer que as pessoas sofram, a gente não quer que ninguém vai colher resultados de má escolha lá na frente. Não, a gente quer que a pessoa se livre disso e seja feliz. Mas não podemos viver a vida do outro. E essa aceitação é muito difícil, porque a gente não fica passivo, a gente quer mudar. A gente quer mudar. Então, aceitar, esse processo de aceitação, não é ficar passivo dizendo, não tem nada que eu possa fazer. Não, é um processo de resignação. O Evangelho tem uma frase que diz, a obediência é o consentimento da razão. A resignação é o consentimento do coração. Então é isso que a gente tem que fazer, a gente tem que se resignar e entender que as pessoas estão em estágios de evolução diferentes e que podem fazer uso do seu livre-arbítrio. E nós podemos, depois de controlarmos a revolta que nós sentimos, o inconformismo que nós sentimos, nós podemos então ser uma ação, ser uma influência positiva, no sentido de levar o amor, o carinho, a boa palavra e tentar inspirar para outro caminho, valendo-se sempre dos recursos que eu falei, que é a ajuda externa, a ajuda especializada e o suporte espiritual. Então, no seio da família é muito difícil conviver com pessoas que se desviam assim, pelo menos nos nossos olhos, se desviam do caminho que nós desejaríamos para eles. Mas temos que entender, não podemos negar ajuda. Conviver é muito difícil, mas aí está a nossa prova. Aí está. Não, ninguém, o Chico falou, o Chico Xavier tem uma frase que diz, na encarnação ninguém erra de endereço. Então ninguém nasce numa família por acaso. Nós temos ali questões a serem ajustadas, nós temos muito perdão para exercer, para pedir, nós temos aí que exercitar a tolerância, temos que nos treinar para sermos a boa influência, sem revolta, sem inconformismo, porque a pessoa não é do jeito que a gente quer que seja, infelizmente. Então, compreender as limitações do outro e tentar ser aquela influência o mais positiva possível, confiando sempre no amor. Confiando sempre no amor, que é a melhor ferramenta que a gente tem, em todos os casos, para espalhar o bem e para apaziguar o nosso coração. Então, gente, conviver com pessoas que têm vícios na família é uma prova bastante difícil. Mas eu tenho certeza que a doutrina espírita, através da literatura espírita, tantos livros, vão inspirar você para ter forças e para ter luz sobre os caminhos a trilhar.
Claro que acreditamos na cura, claro que aquele que é viciado em drogas, por exemplo, consegue se livrar, o viciado em álcool, em sexo, em tudo. Existe tratamento e existe cura, não podemos ficar passivos, temos que acreditar na cura. Mas, enquanto a gente faz essa parte, nós temos também que fazer o trabalho interno, que é o trabalho da aceitação, o trabalho da resiliência, da resignação, do consentimento do coração e pedindo forças a Deus para atravessarmos essa prova na convivência, suportando e fazendo disso, sendo um agente benéfico. Só uma coisa antes de terminar, eu acabo de me lembrar aí de pessoas que pregam que existem drogas, alucinógenos aí para que o espírito possa transcender, né? Então você toma um chá ali para o espírito transcender, que é uma experiência espiritual. É uma experiência mais do que carnal, porque é o seu corpo, a piração é no seu psíquico, não tem nada a ver com transcendência espiritual. Entende? A droga que você toma, o chá alucinógeno que você toma, ele causa efeito no seu psíquico e não no seu espírito. Então não vá buscar drogas para o meu espírito se libertar e eu ter revelações ou transcendência, ou sei lá o que é que eles pregam. Mas não tem nada de espiritual nisso. Isso é puramente físico, são sensações físicas que causam dependência química no plano físico. E não é benefício nenhum para o espírito, porque você quer transcender como espírito, oração, só oração, meditação, não precisa de nada, nem de uma aguinha. É só você se conectar mentalmente com o alto e encher o seu coração do amor de Deus, desses pensamentos e permitir que a sua alma se eleve. Então, esse negócio de chazinho para o meu espírito transcender é uma desculpa esfarrapada, viu? Cá entre nós. Gente, vamos continuar falando dos desafios da convivência, principalmente da convivência familiar, no próximo vídeo que eu vou falar de parente serpente. A gente se vê então lá. Tchau!